portugueses, estamos a viver mais um 1º de dezembro, o dia em que se afirmou a vontade da independência nacional e os portugueses disseram: nós somos livres, o nosso rei é livre. Para nós, o 1º de dezembro aconteceu uma vez e o 1º de dezembro acontecerá sempre. Mas hoje vivemos um 1º de dezembro diferente. Cada vez mais portugueses enfrentam a angústia de não saber como cumprir os seus compromissos financeiros e mesmo de como sustentar as despesas básicas das suas famílias. A todos eles quero manifestar a minha solidariedade. Hoje atingimos aquele limite em que Portugal tem uma economia em recessão e se esgotou a capacidade do Estado em se financiar. Os sucessivos aumentos de impostos já nem aumentam a receita do Estado, porque as famílias e as empresas já não produzem o suficiente para os pagar. Hoje, tal como em 1640, mas devido à incompetência de alguns governantes da Terceira República, a nossa política depende da vontade de estrangeiros. A população tem dado provas de grande civismo. Por isso, a todos os que se manifestam de forma cívica em defesa de um Portugal mais justo e mais independente, quero manifestar o meu apoio. Na crise presente, é justo que peçamos contas a quem nos colocou nesta situação de pré-falência. E é justo também que se tentem recuperar fundos fraudulentamente desviados. Apoio os que pedem a descriminalização por atos públicos de gestão danosa. O princípio do Estado de Direito Democrático é a base da nossa ordem pública. E esse princípio baseia-se na dignidade da pessoa humana e na afirmação de que o Estado tem que estar ao serviço da pessoa e as pessoas têm que servir o Estado como todos nós. Mas hoje existem muitos privilegiados a beneficiar das chamadas gorduras do Estado. Muitos fornecimentos, contratações, parcerias público-privadas e ajustes diretos deveriam ser reavaliados à luz do interesse público, tal como tem sido revelado por auditorias do Tribunal de Contas. Por isso, a todos os que exigem que o Estado respeite o direito, eu digo: a instituição real está convosco. No Estado democrático, os partidos políticos têm uma missão essencial a desempenhar, mas é útil que as pessoas de boa vontade se unam aos partidos, aqueles que melhor defendam os seus ideais. O exercício da cidadania não se pode limitar à atividade partidária. São, felizmente, muitas as associações cívicas que têm mobilizado as boas vontades com ações eficazes de solidariedade e de caridade. São fundamentais para um futuro melhor. Deixemo-las trabalhar, em vez de perder tempo com críticas e insultos que nada ajudam a minorar o sofrimento de quem delas precisa. A causa real, as dezenas de associações reunidas na plataforma ativa da sociedade civil, criam sinergias entre milhares de pessoas dedicadas a implementar soluções para os problemas nacionais. Quero declarar-lhes o meu pleno empenho pela sua causa. Não esqueço que nas redes sociais muitos defendem a instituição real e lanço um apelo para que passem do virtual ao real, colaborando com a causa e outras associações e pessoas que se juntem àquele trabalho no campo cívico e humanitário com eficácia e generosidade. Uma das razões que comprometem o nosso futuro como nação é a crise demográfica, a crise de natalidade. O
Estado português não favorece as famílias com filhos, não ajuda devidamente as mães solteiras, não toma medidas eficazes que facilitem a adoção das crianças. Perante o já chamado inverno demográfico da falta de natalidade, para mim, que acredito no direito à vida, é difícil aceitar que o Estado, com o dinheiro dos nossos impostos, subsidie o aborto a pedido. Uma nação que mata os seus filhos não tem futuro, disse a Madre Teresa de Calcutá. Peço-lhes que se lembrem que sem renovação das gerações, o Estado não conseguirá cumprir os seus compromissos financeiros, nem sequer pagar as reformas daqueles que descontaram para a Segurança Social. Há muitos anos que venho denunciando o nosso modelo errado de desenvolvimento sem progresso, sem uma visão global de futuro. Mas é verdade que por todo o país tenho encontrado exemplos de pequenos e grandes empresários de sucesso, alguns reconhecidos internacionalmente. A burocracia estatal e a lentidão da justiça têm provocado graves entraves a quem quer produzir. Temos que exigir mais ao Estado, mais responsabilidade, mais respeito pelos governados que o sustentam e, acima de tudo, mais dignidade. Precisamos urgentemente de um Estado moderno e eficiente que assegure a nossa soberania e a ordem interna, garantindo a oferta de bens públicos em setores essenciais e a regulação e estímulo à atividade económica nos restantes, de forma a propiciar o crescimento das empresas e a oferta de emprego. Precisamos de um Estado que seja o primeiro a dar o bom exemplo, pagando a tempo e horas, bem como assegurando que os investimentos e gastos públicos sejam racionais. O Estado moderno não se pode substituir ao setor privado na criação de riqueza e não pode ceder à tentação de intervir em tudo. O Estado social moderno deve dar apoio aos mais desfavorecidos. Quantos menores forem os desperdícios, maior será a proporção da riqueza que chegará a quem precisa. Para isso, não podemos ter uma sociedade toda subsidiada, não podemos ter um setor empresarial subsídio-dependente. Como representante e chefe da Casa Real Portuguesa, é esta a reforma de Estado que preconizo. Um Estado que siga e imponha o direito, um Estado que apoie os mais desfavorecidos, um Estado eficaz, um Estado que fomente o desenvolvimento, um Estado que olhe o futuro, um Estado de e para todos os portugueses. E as monarquias democráticas atuais existem e têm um papel fundamental porque o bom exemplo vem de cima. Uma clara demonstração das nossas verdadeiras capacidades é dada pelos sucessos que os portugueses demonstram conseguir no estrangeiro. Sem qualquer ajuda do Estado, aliás, e no cumprimento dos desígnios da instituição real, eu e a minha mulher temos-nos deslocado a países da Europa e da lusofonia para servir Portugal. Foi assim no Grão-Ducado de Luxemburgo, onde 25% da população ativa é de origem portuguesa. Na Galiza, encontrei um vivo interesse pela nossa língua e pelas relações económicas e culturais conosco. A tão interessante e bela fala da Galiza passou agora a ser conhecida como o português da Galiza. Em Roma, tivemos a ocasião de homenagear personalidades das casas reais europeias empenhadas em ações de solidariedade.
E nos Estados Unidos convivemos novamente com a dinâmica comunidade portuguesa de Nova Jersey e de Nova Iorque. Tive ainda a oportunidade de recentemente ouvir do Sr. Presidente da República de Cabo Verde palavras de encorajamento para que a comunidade dos países de língua portuguesa possa evoluir politicamente no sentido de uma confederação ou mesmo de uma união de países que estão irmanados pela língua de Camões. Encontrei a mesma disposição entre os governantes de vários países da CPLP, incluindo o Brasil. Cada dia são mais os que perfilham a visão de que juntos os países de língua portuguesa podem e devem construir um destino comum que será melhor do que o que atualmente se configura em separado. Neste 1º de dezembro, aproxima-se a data em que celebramos o Natal. Não deixemos que esta data seja desvirtuada publicamente pelos apelos ao consumismo. Façamos desta data um estímulo à nossa tradição de solidariedade e caridade, apoiando as instituições que organizadamente trabalham nesse sentido, como eu e a minha família procuramos fazer. Há mais de um século que a nossa família se encontra impedida de exercer a missão que desempenhou desde que Afonso Henriques foi aclamado Rex Portugalorum, rei dos portugueses. No passado 5 de outubro, tive ocasião de me dirigir aos portugueses, celebrando a independência alcançada nesse dia de 1143 com o Tratado de Zamora. Precisamos de regressar a esse novo futuro, de agir como sempre soubemos fazer após os desastres do passado, regenerando Portugal, mas em bases mais sólidas, aprendendo com os erros do passado. Apelo aos portugueses para que se unam e atuem noutro projeto para um Portugal melhor. Apelo aos jovens, nomeadamente os que se ausentaram, e a todos, lá como aqui, para que continuem a acreditar em Portugal. Para essa nova etapa da história, aqui declaro que eu e a minha família estamos disponíveis a servir Portugal nos cargos para que os portugueses nos chamarem. Viva Portugal!